falar com ele, Mário Goulart, o analista, está aqui com a gente para analisar, né, esse fechamento do mercado. Mário Goulart, seja sempre muito bem-vindo. Valeu o trocadilho aí, né? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Felipe. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa tarde para o pessoal que está aí nos assistindo, né? E mais uma tarde boa aí de bolsas, né? O CPI deixou todo mundo animado. Eu estava 2 dias atrás, eu falei, olha, parece que essa subida do Bovespa está chegando no final. Nós estamos até graficamente chegando aí na zona de sobrecomprado do índice de força relativa. Vamos dar uma acalmada aí, não quero atrapalhar o entusiasmo de ninguém, mas de repente veio aí esse presente de Natal antecipado, quase presente de Dia dos Pais aí, né? Para quem é pai, e as bolsas entraram aí numa fase muito boa. Mário, a gente sabe, a gente tem aqui, eu queria que você pudesse até explicar um pouco mais, porque primeiro que a gente tem aquela marca emblemática, até psicológica, que eu já digo aqui, que é dos 100 mil pontos do Ibovespa, mas os 110 mil pontos também, né, tem ali, acho que uma barreira importante, porque quando perde 110 mil pontos, dá a sensação de que vai ladeira abaixo. E eu acho que foi bem isso que a gente viu até, inclusive, aqui, né, no início de junho para cá. Né? Passando essa barreira dos 110 mil, passando essa barreira dos 110 mil, dá para poder a gente dizer que pode sustentar, ou seja, tudo bem, fechou hoje nos 110 mil pontos. A tendência dá para continuar de alta aí ou esse gráfico pode surpreender a gente? Olha, a gente olha aí no gráfico que tem uma resistência aí na faixa dos 112 mil pontos, mais ou menos. 112.600. Eu estava olhando agorinha há pouco, em junho, o índice ele tentava se recuperar um pouquinho aí. Acho que dá até para eu compartilhar aqui. Puxa, Por favor. Consigo compartilhar a tela com você? Por favor, pode compartilhar então, sim. Tá bom, peraí, deixa eu jogar a minha tela aqui e a gente dá uma olhadinha nesse valor. Aqui. Vamos lá. A gente tem aqui, eu estou olhando o semanal, mas vamos olhar o diário. O Bovespa, ele tem aqui em junho, tá vendo aqui? Ele tem uma resistência por volta dos 112, que ele tentou aqui durante alguns pregões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vencer essa resistência aqui no fim de maio, começo de junho, e depois ele perdeu isso aí ele veio aqui, desceu a ladeira até os 96 e pouco. 96 mais ou menos. Então, essa é a primeira, é a mais imediata aqui que ele tem que vencer, né? Ele vencendo isso aí, ele tem um espaço aqui para a próxima resistência relevante. Deixa eu arrumar o gráfico aqui um pouquinho para ficar mais visível. É nos 121 mil, mais ou menos, 121, 120, 120, acima dos 120. Mas ele tem que passar essa aqui que ficou bem clara aqui, bem formada. A gente vê aqui que ele bateu nas médias móveis, tal, ele tentou, não conseguiu, voltou, então ele tem que passar essa resistência para sonhar com voos mais altos. Lembrando aqui que ele está deixando aqui um índice de força relativo ainda bem alto, 78, quase próximo dessa linha. Existe essa linha psicológica aí dos 80 no índice de força relativa que já indica uma sobrecompra de algum ativo. Então, na minha opinião, esse é a barreira que ele tem que quebrar nesse momento. Tá? Agora, olhando as tendências aqui, as altas e baixas do dia, viu, Mário? Deixa eu até trazer aqui o monitor de mercado para ficar mais fácil para a gente dar uma acompanhada, né? A IRB passou ali, né, no setor de resseguradoras, a IRB 8,93% de alta. Esses dias a gente também teve ali entre os pares, né, a BB Seguridade, BB Seguridade, isso mesmo, que teve resultado sendo divulgado, a temporada de balanço vai acontecendo, daqui a pouco a gente já vai confundindo tantos números que a gente já vai acompanhando. Nesse setor, IRB divide muito, né, a opinião dos investidores, inclusive o BACE realmente
trouxe bastante polêmica quando disse que comprou ali o papel, ele que falou ali sobre questão de aumento de capital da companhia. Queria entender como que você está olhando essa situação de IRB hoje, né, saindo muito bem. Tem alguma expectativa em relação é por causa de resultado? O que você, na sua opinião, explica isso aqui do que a gente está vendo hoje de IRB? Bom, primeiro, vamos lá, o IRB, ele sofreu aí quase que uma tempestade perfeita, né? Os caras foram pegos de calça curta, teve uma série de problemas, estava com um valuation esticado, teve problemas contábeis. Vamos retroceder ao começo de 2000, acho que fevereiro de 2020, perdão, um pouquinho antes da pandemia. A história do IRB, o IRB era a estrela da bolsa desde o IPO, né? O pessoal empolgado com a IPO, a empresa acho que tinha triplicado, fez split de ação porque o lote tinha ficado muito caro. E aí o pessoal lá da Esquadra do Rio de Janeiro soltou uma bomba no mercado, falando, olha, na nossa opinião, comparando com os pares do IRB, o valuation está um pouco esticado, e nós, fazendo a nossa análise aqui, nós vemos que alguns lucros que eles estão apontando, algumas receitas que eles estão apontando como recorrentes, não são recorrentes. Bom, do pico até o vale, a empresa perdeu, acho que quase 95% de valor. Se pegar aqui do pico dela em 2020, antes desses acontecimentos, ela perdeu cerca de 95% do valor. Aí teve questionamentos éticos, teve aquela questão de... Os caras circularam uma notícia de que o Warren Buffett estava interessado, a Berkshire Hathaway estava interessada em comprar um pedaço do IRB, em fazer adquirir uma participação. Descobriram que não era, teve um desmentido, então teve uma série de acontecimentos. Mas parece que está arrumando, né? Parece que primeiro ela caiu demais, e depois o pessoal está olhando, começa a olhar com novos olhos. Eu não olhei os últimos resultados do IRB, mas a gente tem ouvido de capitalização. Você tem essa questão do Barsi, quando o Barsi... Você vê, quando o Barsi fala que a Magalu vai à falência, o pessoal fica desesperado. Quando ele fala que comprou, muita gente vai na cola. Então pode ser um efeito Barsi. Eu ouvi hoje que estava tendo uma compra grande, não confirmei esse dado, mas circulou aí que estava tendo uma compra grande de estrangeiros no papel. Porque chega um ponto que o papel caiu demais e não é tão terrível assim. Os números podem estar melhorando, o pessoal pode estar enxergando alguma melhora do papel. Eu realmente não vi os últimos resultados para te dar uma posição mais clara de como está o papel e o segmento dele. Mas, sem dúvida, de tudo que ele apanhou, pode ser que qualquer melhoria, qualquer interpretação do mercado que está tendo uma melhoria de gestão, que está tendo uma melhoria de números, que as condições do papel mudaram, puxa aí uma subida, que nesse mês já é da ordem de 20%. Mário, tudo bem? Deixa eu te perguntar aqui, na verdade o pessoal aqui no chat está perguntando, né, pedindo para você falar aí sobre amanhã aí de seu último dia aí para o pagamento dos dividendos aí da Petrobras, né? Inclusive está no nosso portal aqui uma matéria falando sobre isso aí, desses dividendos serão pagos aí em 2 parcelas, né? Agora em agosto e em setembro, aí, esses dividendos que superaram aí os 87 bilhões aí de reais da Petrobras. Um valor impressionante, né? Você vê que desde ela fica aí, olha só, o último mês de Petrobras foram 30%, né? Dentro da expectativa de pagamento dos dividendos, de que ia ter um número positivo. Nos últimos 6 meses ela teve teve 10% de alta, mas esse mês foram 30% de alta, né? E ela fica agora... Quando ela fica ex amanhã, certo? Isso aí, ela fica ex-dividendo, ou seja, ex-dividendo é quando você
você tem uma data de corte até a qual você pode ter o dividendo. Então, isso vai refletir eu acho que quem entrou, quem tinha que entrar, parece que já entrou no papel. Você vê que hoje ele até é um pouco puxado pelo petróleo, mas parece que teve um esgotamento dessa alta, né? Você tem aí, hoje ela ficou praticamente estável, ela num dia que a Bolsa Brasileira subiu forte, a Petrobras ficou estável, né? Então, eu acho que quem queria aproveitar, aproveitou. Ainda tem o dia de amanhã. De repente, se ela abre caindo aí muito forte, pode ser um fator positivo. Lembrando aí que, olha, fazendo uma conta burra, os dividendos são de 6,5. 37, que foi o preço da PN hoje, você estaria comprando a ação mais ou menos por 30, né? Você tem aí o seu 20% desse mês. Então, acho que o mercado deu uma acalmada aí, deu uma refletida, falou, olha, eu acho que o preço que está ok desse papel é por volta de um pouquinho acima de 30, garantimos o dividendo, lembrando que isso aí vai para o bolso diretamente de quem comprar até amanhã. Só corrigindo aqui, os papéis serão negociados aí como ex-dividendos a partir do dia 12, então, de agosto. A 12 é sexta-feira, isso. Então tá bom, a gente fazendo aqui as contas. Amanhã é o último dia, né? Amanhã é o dia de corte, né? Quem tem até o fechamento de amanhã tem direito aos dividendos. Aí o que acontece? O dividendo, na sexta-feira ele passa a ser negociado pelo valor que está dado, menos 6,73, que é o dividendo por ação. Quem possui... Muita gente toma esse susto, né? Porque nem sempre é acreditado no dia. Às vezes ele fica ex-dividendo no dia, então a pessoa olha lá, puxa, mas estava valendo 37 ontem e hoje está valendo 30,3. O que aconteceu? Você tem um direito a receber 6,73 em algum momento, que a empresa vai definir quando é que ela vai liberar esse dinheiro, que vai aparecer depois no seu saldo na corretora. Então, é o que acontece. Minha sensação é que o mercado falou, puxa, tá bom, vamos acho que o preço é esse, vamos dar uma acalmada. Porque num dia de entusiasmo como hoje era para ela subir um pouco também. Eu acho que o mercado falou, não, tá bom, legal, vamos olhar para outras coisas. Okay. Agora, vamos falar um pouquinho sobre, né, o setor de varejo. A gente tem aí o varejo performando bem nessa quarta-feira. Eu vou até trazer o setor aqui separado para poder a gente dar uma olhada. Muito veio influenciado por essa questão do CPI, mas também, por outro lado, aqui os dados do varejo não foram lá tão animadores, né? Não mostrem uma tendência de alta. Eu queria entender do teu ponto de vista. Quando a gente vê qualquer tipo de movimentação no varejo, a disparada é grande demais, né? Aquele famoso tô rico, tô pobre sempre. E os dados, em contrapartida, de fato, do varejo, não são tão expressivos assim. Como que você vê essa situação do setor de varejo, Mário? Porque a inflação, apesar de ter dado uma desacelerada, também ainda permanece acima, né, da casa dos 2 dígitos. Os juros também, mesmo que termine agora, esse cenário de aperto monetário ainda continua a quase 14%, ou seja, já dá para se falar em cenário positivo para o varejo? Para responder, para justificar altas como que a gente tem acompanhado? Débora, acho que não. O que aconteceu, que foi muito negativo para o varejo do ano passado para cá, que a Magalu, perderam aí algo em torno de 90% do valor. Agora, até de um mês para cá, mais ou menos, até elas têm voltado um pouquinho, tiveram uma recuperação. Só que voltar 20% depois que você perdeu 90% é um negócio ruim. Estou falando números mais ou menos aproximados, né? A Magalu aí no último mês subiu 25%. Do ponto mais baixo aqui, que foi no comecinho de julho, deixa eu olhar aqui,
Subiu quase 40% desde julho. Subiu em torno de 40% desde o começo de julho. O que aconteceu? Primeiro, ela perdeu muito do valor dela, porque você teve o fator juros aí, né? Você teve uma preocupação com a curva de juros subindo. As empresas de varejo perdem duplamente nessa história. Elas perdem porque elas são endividadas, então você vai olhar a condição de endividamento das empresas é grande e é denominada pelo CDI, então quando você tem um juro pulando de 2% para quase 14%, o custo financeiro da dívida delas pesa no resultado final. Esse é um fator. O outro fator é que fica mais complicado você fazer o pessoal comprar, porque fica mais caro para o pessoal comprar. Fica mais difícil. Você passou aí esse ano num cenário de inflação alta, corroendo a renda das famílias. Você, apesar das boas notícias, nesses últimos dias você teve o ano inteiro, aí desde o começo do ano a gente vem falando que a inflação, principalmente depois da invasão da Ucrânia, a inflação está pegando, está corroendo a receita das famílias, a renda está mais limitada, então o pessoal tem menos dinheiro para gastar com varejo. Então isso aí, você teve quase uma tempestade perfeita para o varejo. E aí nós chegamos nesse ponto onde, nesses últimos dias, nós tivemos, na semana passada, o Copom falou, já deu a entender, e reforçado pela ata do Copom no começo da semana, de que o ciclo de alta de juros parece ter terminado. Parece que nós chegamos ao fim desse ciclo de alta, vai ficar em 13,75, talvez 14, mas o mercado já precifica que vai ficar nos 13,75 mesmo. Não vamos ter mais altas. Depois nós tivemos a notícia aqui no Brasil que nós tivemos deflação. Essa deflação ela é devida a um fator pontual, que são a limitação do ICMS na gasolina, nos combustíveis, e o reflexo aí da Petrobras, que abaixou um pouco o preço dos combustíveis, né? Eles conseguiram baixar porque a expectativa deles queria continuar por um longo tempo acima de 130 o barril do Brent. Agora a gente está vendo aí já há algum tempo que o barril está abaixo, no mesmo nível da semana anterior à invasão da Ucrânia. Então você tem aí, a inflação está mais ou menos contida. A ata do Copom também diz isso. E hoje você tem a notícia nos Estados Unidos que o CPI, o índice de inflação ao consumidor, veio abaixo do que estava esperado. O que dá uma sinalização de que o Fed por lá talvez não seja tão agressivo, talvez não seja tão hawkish como ele tem sido para justamente os aumentos que ele vinha fazendo das taxas de juros por lá para conter a inflação nos Estados Unidos. Ele não sendo tão agressivo aqui, num país emergente, o que você tem que fazer? Quando a taxa sobe nos Estados Unidos, sobe na Europa, os países emergentes eles têm que subir a sua taxa para refletir o prêmio de risco que eles têm que oferecer em relação ao que a gente chama, as taxas do FED são de risco zero. Na teoria clássica, o papel do Tesouro Americano é risk-free, ele não tem risco. Então, se ele começa a subir, a gente tem que subir para espelhar essa diferença de risco da economia sem risco para a nossa economia brasileira, que é um pouco mais complicada. Tendo esses fatores aí, Brasil veio com deflação, Estados Unidos com inflação moderada, e os dois bancos centrais começam a sinalizar que talvez o Banco Central brasileiro, com certeza, esse número do CPI vai se refletir muito provavelmente nas próximas falas dos integrantes do FED por lá. Então, chegamos ao topo da taxa de juros. Isso já se reflete no balanço das empresas, porque a taxa de juros caindo, o custo de dívida das empresas fica melhor, fica menos agressivo, então você perde menos do seu operacional para chegar no valor final para o bolso do acionista. Você tem condições mais positivas para as pessoas comprarem mais, os juros ficam mais suaves, então as pessoas,
o consumidor passa a consumir mais. E tem uma outra coisa que a gente tem que olhar, que eu não falei antes, mas é fundamental também. O valuation das empresas. Quando você tem subida de juros, você tem como é que você tira também teoria clássica de precificação de ações? É o dividendo que vai para o acionista dividido pelo custo do capital. Se o custo do capital está mais alto, você está dividindo por um numerador mais alto, e então o preço da ação fica mais baixo. Se você abaixou o custo do capital, você está dividindo por um numerador mais baixo, então o seu valor de ação fica mais alto. Então, as ações de varejo, elas têm uma tripla sensibilidade aí à questão dos juros. Por isso que com essas notícias boas, elas vêm subindo bastante. Tá certo, então, Mário Goulart, o analista, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu é que agradeço aí o convite de vocês, desejo aí um ótimo começo de noite a todos, finalzinho de tarde, mais um dia positivo, vamos ver como é que é. Amanhã tem PPI nos Estados Unidos, né, inflação ao produtor, se vier abaixo das expectativas, podemos aí contar com talvez mais um dia positivo nas bolsas. Esperamos que tenhamos aí um final de semana bom e que a gente consiga passar desses 112.600 de resistência, dessa próxima resistência, e vamos para cima. Um bom fim de tarde para todos. Lá. Obrigado. Até a próxima. Para você também, Mário. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.